Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro nesse canal de autoconhecimento e hoje eu quero falar um pouquinho com você aqui sobre qualidade de vida e yoga. Busquei algumas coisas assim que fazem uma relação entre esses dois aspectos e pensei em compartilhar aqui com você. Obrigado por você que chega, por você que já está comigo. E esse conteúdo que eu trago aqui, ele é baseado num livro que eu li sobre yoga, né? Que é Curso Básico de Yoga, Teórico-Prático, né? Do professor Gerson Daggio. E ele traz bastante coisas assim interessantes, né? É um mestre também nas questões do yoga. E eu vejo que muitas pessoas, assim, no meu cotidiano, reclamam de coisas do dia a dia, de dificuldades do dia a dia, de coisas que aborrecem, pessoas que parece que tentam lhe prejudicar, acontecimentos que ocorrem na sua vida e como se não acontecessem na vida de outros, só acontecem na sua vida. Então, são pessoas que se sentem perseguidas, digamos assim, pelo mau destino. E mau destino não tem nada a ver com qualidade de vida, né? Na verdade, essa ideia do mau destino tem a ver muito com a crença que a pessoa tem sobre si mesma e sobre o que é a vida. Normalmente eu percebo aí, nessa fala de mau destino, uma coisa também, uma dificuldade também com o autogerenciamento, porque a gente precisa se gerenciar. Nós precisamos gerenciar a nossa forma de pensar, de sentir, de fazer as coisas, de falar as coisas. A gente precisa se diferenciar. Quando a gente sai fazendo as coisas por fazer e querendo apenas estar junto com outros iguais, no mesmo grupo, sendo iguais aos outros, né? Sendo aceitos pelos outros, né? Procurando ter a política de boa vizinhança apenas para ser aceito. Quando a gente faz isso, é uma demonstração de uma falta de auto-amor, né? Porque quando a gente faz tudo o que a gente faz com a melhor das intenções, sem prejudicar a nós mesmos, sem a intenção, né? Porque não garante que a gente não vá prejudicar, mas sem a intenção de prejudicar a nós mesmos e aos outros, né? E ao mundo, certamente a gente vai colher bons frutos, né? Porque errar, a gente corre o risco de errar e a gente vai reaprendendo e a gente vai se modificando, se lapidando. A questão é que quando a gente acha que nós não temos muita coisa a fazer e a gente entrega a nossa vida na mão de uma divindade, na mão de um acaso, né? Na mão de uma coisa extraterrestre, né? Totalmente, isso significa que a pessoa, né, entende que ela não pode fazer nada por ela mesma, né? E essa maneira de lidar com o mundo, vai fazendo com que certos vícios se instaurem. E o vício da negatividade é o primeiro deles. Então, para nós podermos nos sentir úteis nesse mundo, a gente precisa desenvolver o bem-querer. E esse bem-querer, ele produz qualidade de vida.
Quando a gente se quer bem e tem atitudes em nosso benefício, e em nosso benefício eu quero dizer não atitudes individualistas, mas atitudes que geram benefícios para mim, para quem está ao redor e para o mundo, isso tudo faz com que eu crie uma egrégora de proatividade, de construção ativa de um cotidiano ativo, um cotidiano, uma vida potente, né? Então, dessa forma eu gero qualidade de vida. O contrário disso faz com que eu me veja numa posição de vítima e eu cruze meus braços esperando que um milagre aconteça no dia seguinte. Então, minha gente, existe um termo de equilíbrio, ao que a gente vai percebendo, sem eu querer aqui ser dona da verdade, mas ao que se percebe, há um equilíbrio a se manter entre as forças que eu tenho, que cada um de nós tem, que você tem, e uma força superior, né? Na verdade, essa força que temos dentro de nós é uma força grandiosa. Ela, se comparada à força universal, digamos assim, né? Ela pode ser em tamanho, ela pode ter um tamanho inferior, mas em potência, ela tem uma potência muito semelhante. Então, as coisas que acontecem fora de mim, que eu não posso coordenar, que eu não posso direcionar, tem a ver com o tipo de força que eu desencadeio dentro de mim, com o tipo de conexão que eu desencadeio dentro de mim. E que você também desencadeia e que cada habitante desse planeta desencadeia também. Então, a qualidade de vida é algo que está implícito na maneira como eu me cuido e na maneira como a gente trata esse mundo e como nós tratamos a natureza. Porque tudo que acontece na água que está disponível nesse planeta e no ar que está disponível nesse planeta, tudo que acontece em qualquer ponto desse planeta, em qualquer lugar, em qualquer país, vai atingir a todos nós. Então, quando a gente começa a ter essa consciência integral, essa consciência cósmica, que nós somos, que nós fazemos parte de uma teia, onde tudo aquilo que fazemos, que pensamos, todas as nossas atitudes desencadeiam algo no nosso entorno e desencadeiam algo a milhares de quilômetros distante de nós. Quando a gente começa a perceber isso, que a física quântica ajuda a gente a entender, e as pesquisas feitas nessa área também, e aí a gente começa a ponderar entre espiritualidade, entre ciência, né? E as coisas que eu sinto, que eu percebo, que eu faço. Então, minha gente, eu vou percebendo que eu tenho um poder grandioso de gerar em mim transformações. Então, eu posso mudar as coisas que não estão me fazendo bem, embora eu não possa mudar o mundo. Olha, que coisa isso! Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a maneira de eu sentir esse mundo e de eu me relacionar com ele. E isso vai fazer toda a diferença, porque eu vou me sentir útil, eu vou exercer meu papel criativo e eu vou poder
me curar. Me curar no sentido de me transformar. Aquelas coisas que hoje, de repente, me atingem, passam a não me atingir mais, né? Não porque elas deixem de existir, mas porque eu não estou mais conectada a elas, né? Eu não dou importância a elas. É como você passar na rua, ver ali alguma coisa que está acontecendo entre duas pessoas que não te diz respeito e que tem uma violência intensa ali, né? Você pensar duas vezes, será que eu tenho que entrar nisso, né? Ou será que eu sigo o meu caminho e deixo ali aquelas pessoas darem conta do que elas buscaram para elas, né? Então, essa compreensão que não é ser individualista, mas é ter um bom senso e perceber o limite de onde nós podemos ou devemos pisar, devemos entrar, existe um limite, né? É alguma coisa, há um cerco ou uma cerca que limita a minha entrada num campo que não me diz respeito. Eu preciso cuidar disso e preciso cuidar do meu campo. Porque há muitas pessoas que estão cuidando da vida e do campo do outro e estão deixando o seu campo, o seu arado, ao Deus dará. E quando a gente faz isso, sem esse crivo de filtragem, as coisas vão entrando para nós pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, vão chegando para nós, entrando pela nossa pele, pelo contato que temos com os outros e vão, sem filtro, se instalando, né? E quem é que vai cuidar disso, né? A nossa primeira responsabilização, né? A nossa primeira casa que a gente é totalmente responsável é o nosso corpo, englobando aí nesse corpo, mente, emoções, isso daí, né? Aquilo que está no nosso perímetro, a gente precisa cuidar, porque senão nós vamos estar agindo como esponjas ou como imãs e atraindo coisas que não nos pertencem. Então, quando a gente fala em yoga e qualidade de vida, nós estamos falando de aprender a colocar esses filtros, aprender a estabelecer parâmetros que distinguem o que pertence a mim e o que pertence ao outro. E embora nós vivamos num local onde tudo o que fazemos atinge outros, é importante também que a gente perceba que há uma ingerência que nós podemos ter naquilo que está no nosso perímetro. E há uma impossibilidade de ação naquilo que está no perímetro alheio, embora as coisas se conectem. Então, o yoga, ele vai ensinando, por exemplo, a gente ter essa noção de limite e a gente fazer essas percepções. O yoga, ele não existe sem a percepção da sensação, né? O yoga, ele se distingue de uma ginástica ou de um alongamento, sem desmerecer essas modalidades também, mas ele se distingue porque há algo no yoga que coloca a pessoa que está praticando em contato com as sensações que estão chegando para ela. E esse contato é muito importante para poder abastecer, né,
esse indivíduo praticante e para poder fazer com que ele observe, se auto-observe e tenha prazer em fazer o que ele está fazendo. Então, um praticante de yoga, por exemplo, não consegue fazer yoga pela obrigação, porque tem que fazer todo dia, né? Inicialmente, ele pode ser disciplinado por essa ordem mental, pela ordem mental, ordem da mente, que é imposta a ele. Mas depois, com o tempo, ele vai percebendo, esse praticante vai percebendo como as coisas se fundem, né? Elas se associam, corpo, mente, emoções, como a respiração é transformada, né? Como a pessoa pode mudar seus fluxos respiratórios, apesar da gente respirar, desde quando a gente nasce. E dessa respiração não existir quando a gente deixa esse corpo, é porque cessou o movimento respiratório, mas há alguma coisa nessa respiração, ou melhor, muitas coisas internamente que a gente pode direcionar, né? Então eu não consigo muitas vezes, eu sozinha por mim mesmo, mudar a qualidade do ar do planeta, mas eu posso mudar a qualidade da minha respiração, por exemplo. Olha o que é isso, minha gente. Eu posso mudar meus fluxos respiratórios. Eu posso fazer pausas que vão me beneficiar. Eu posso canalizar a respiração para ductos internos, túneis internos, que ela não costuma ir naturalmente, se eu não fizer isso de uma maneira consciente. Isso vai me beneficiar todos os meus órgãos. Então, Gerson Dadgio, né, o autor desse livro de yoga, ele diz que existem aspectos terapêuticos, existem aspectos preventivos e aspectos promotivos, né, ou proativos, que a gente precisa desenvolver em nós, né? Então, aspectos terapêuticos, a gente pode reduzir sintomas que a gente tem de algumas doenças que de repente chegaram para nós. A gente pode tomar medicação e, através do yoga, reduzir ou eliminar alguns sintomas ali, sem deixar de fazer o tratamento que precisa ser feito, né? O tratamento da medicina. A gente pode também diminuir riscos de contrair doença, que são os aspectos preventivos. E a gente pode também adquirir, né, promover um bem-estar geral, independente de qualquer doença, que é o aspecto proativo ou promotivo, né, de promoção de saúde. Então, tem coisas que estão sobre a nossa alçada e que muitos de nós não utilizam esse crédito que nos foi dado, esse crédito de autotransformação. E quando nós não fazemos isso, as doenças, elas se desenvolvem no nosso corpo com uma facilidade muito maior. Então, que a gente possa perceber essas coisas, que a gente possa perceber que existe um campo de sensações, que você possa perceber seu campo de sensações. Através do yoga a gente tem essa chance. Há algo que é incorporado nas práticas diárias e que é capaz de produzir efeitos transformadores, né, na maneira da gente se relacionar conosco e com o mundo. Um dos
sustentáculos, digamos assim, né? Um dos pilares do yoga é a não violência, né? Em sânscrito, a palavra é ahimsa. A gente aprende a desenvolver a não violência em nós, a fazer as coisas que precisam ser feitas pela intenção e pelo prazer de produzir saúde em nós, né? De produzir qualidade de vida em nós. Então, a ahimsa é algo que a gente vai aprendendo a colocar em prática durante toda a existência. A gente não chega num denominador máximo de que agora já aprendi tudo. E, na verdade, todos os pilares do yoga a gente vai aprendendo a aprimorar com a existência, na nossa própria existência, existindo nesse mundo, existindo e praticando. Então, essa saúde holística, que é a saúde do corpo, da mente, é perceber as emoções, as sensações, é cuidar do lado e do aspecto espiritual, né? É perceber, é nos perceber dentro de um campo, de um universo espiritualista. Isto tudo faz com que a gente vai ampliando a nossa qualidade de vida, a gente vai se gerenciando melhor, a gente vai gerando autoamor. E é esse autoamor que é impulsionador para essas coisas. Então a gente não faz nada porque tem a obrigação de fazer, a gente faz porque é muito bom saber que eu estou podendo fazer algo por mim, que eu estou melhorando enquanto ser humano, enquanto ser holístico, e quando eu melhoro, eu ofereço qualidade de vida melhor para esse mundo, né? E eu faço contato, tenho maior facilidade de identificar outros semelhantes a mim, fazer conexões interativas com outros que têm essa mesma intenção. Então, eu acho bacana a gente perceber isso, que a gente pode se cuidar. Às vezes, a gente não pode curar uma doença, como hipertensão e diabetes, mas a gente pode aprender com essa doença. E a gente pode aprender a eliminar a manifestação dessa doença. Esse acometimento pode nos acompanhar, porém a gente não se vê doente, porque a gente cuida do aspecto alimentar, a gente cuida do aspecto emocional, do aspecto espiritual, né? A gente cuida dos nossos ventos internos, que o yoga ajuda a gente a observar, a constatar e a movimentar dentro de nós. Então, que você possa perceber essas coisas, que você possa refletir sobre essas coisas que eu estou trazendo aqui, no sentido de você não abrir mão da potencialidade que você tem e do gerenciamento que você tem para fazer algo benéfico por você, do gerenciamento que você tem para tomar atitudes saudáveis, né? Fazer escolhas mais escolhas que tragam, que ofereçam qualidade de vida. Perceba isso, né? Perceba os horários do seu sono, o tipo de alimentação que você está tendo, a nutrição que você está oferecendo para você, para todos os sentidos do seu corpo. Perceba isso, né? Só nós podemos cuidar desses aspectos, gerenciar e impedir que certas coisas vão entrando desavisadamente. Vão entrando porque querem entrar. Como assim?
Nós somos os zeladores de nós mesmos. Perceba isso. Assuma esse papel de zelador de você e, de repente, o yoga pode te ajudar nesse processo, né? Então, o yoga é um sistema holístico, integrativo, e ele visa um equilíbrio geral, né? Através da observação das sensações do corpo, da mente, das emoções, associado às percepções, né? Aos fluxos, aos direcionamentos de fluxos respiratórios, que são os pranayamas, ao relaxamento tão importante e tão necessário, né? Perceber as contrações, onde estão, e favorecer o relaxamento, relaxamento muscular, relaxamento emocional, relaxamento das perseguições que de repente a gente acredita que estão acontecendo em relação a nós. Então nós podemos transformar tudo isso, né? Nós podemos fazer limpezas em canais internos e as modificações, né, que vão gerar para nós uma nova forma de se perceber no mundo e de se reconhecer como um ser universal. Reflita sobre isso, perceba essas coisas e a gente vai se encontrando e eu vou trazendo aqui para você outros aspectos, outros temas a cada encontro. Obrigada, minha gente. Grande beijo. Tchau, tchau.